Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, de Biologia, e hoje a aula é sobre composição química dos seres vivos. Vamos lá então? O primeiro passo é saber que a composição química dos seres vivos tem os seguintes detalhes. Compostos inorgânicos. Estes compostos inorgânicos compreendem água e sais minerais. Então, os compostos inorgânicos, água e sais. Água, sais minerais. Sendo que a água é o elemento mais abundante nos seres vivos. Então, os seres vivos apresentam a água como o componente mais abundante, ok? E ele faz parte dos compostos inorgânicos. E aí nós temos os compostos orgânicos, sendo que os compostos orgânicos são aqueles à base de carbono, aquele que tem o carbono como elemento principal. E esses compostos orgânicos, eles são distribuídos assim. Nós temos carboidratos, vamos lá, anotando aí, carboidratos, nós temos os lipídios, um grupo dos lipídios, o grupo das proteínas e também os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Muito bem. Esses compostos orgânicos, eles apresentam-se de uma maneira variável entre os seres vivos, ok? Então, por exemplo, compostos como carboidratos, eles são os mais abundantes nas plantas. Então, as plantas têm como composto orgânico mais abundante, no caso, o carboidrato. Em contrapartida, os animais têm como componente mais abundante proteínas, tá? Então, dentro desse contexto geral, nós podemos fazer a seguinte análise. Composição química dos seres vivos. A água é o elemento mais abundante, ok? De todos. Se pegarmos os compostos orgânicos, aí tem a variação. Composto orgânico mais abundante em vegetal, carboidrato. Composto orgânico mais abundante em animais, proteínas, ok? Bom, vamos a partir de então falar sobre esses compostos como um todo, tá? A gente vai começar então hoje com a água. Vamos lá? Começando então com o composto inorgânico água. Todos sabem que a água tem as suas várias propriedades, mas muitas propriedades. E a gente vai focar essa propriedade, água, dentre os seres vivos, ok? Então nós vamos estudar isso basicamente na bioquímica dos seres vivos, tá? Então a bioquímica da água, essa é a nossa conversa de hoje. Sabemos que a água é simbolizado como H2O. Essa é a água, H2O. Só que nós sabemos que essa fórmula molecular, ela apresenta uma fórmula estrutural. E aí, pessoal, que mora o segredo. A fórmula estrutural da água, ela tem uma angularidade. Então, a água, ela vai apresentar aqui uma angularidade. Seguindo o modelo, né, de halteres, onde você tem o oxigênio simbolizado com os dois hidrogênios, nós teremos então a angularidade da água. E essa angularidade, elas tem um valor. Essa angularidade, ela tem um valor que é importantíssimo saber. Vamos lá? 104 graus e meio. Ok, gente? Nada de 104,5 graus, não. É 104 graus e meio, tá? Como se fosse um tetraedro perfeito, mas é 109 daí, né? Esse 104 graus e meio, ele faz com que a água apresente uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Nesse caso, então, nós simbolizamos a carga parcial negativa, carga parcial positiva, caracterizando a molécula de água como sendo uma molécula, vamos lá, gente, polar. A molécula de água, então, é uma molécula que apresenta polos, o polo positivo e o polo negativo. E é em cima dessa angularidade que a molécula de água desempenha várias propriedades. E aí, pessoal, eu gostaria de convidá-los para a gente, então, falar das propriedades. Propriedades
da molécula d'água. Mas não perca o foco. Moléculas, a propriedade que tem nos seres vivos, tá? Nosso assunto está relacionado à bioquímica. Então, essas propriedades estão dentro da bioquímica, dos seres vivos como um todo, tá? Assim sendo, eu posso elencar aqui uma propriedade importante que vem do processo de polarização, que é a coesão que as moléculas apresentam, tá? Coesão, pessoal, é quando as moléculas estão ligadas. A ligação entre moléculas. Ela pode acontecer com várias outras moléculas, desde que elas sejam polares. Aí vem o fator solvência, que a gente vai falar em instantes, tá? Então, essa polaridade que a água tem, devido à angularidade, ela é aqui na propriedade coesão, né, verificada. Se pegarmos duas molequinhas da água, vamos lá, gente, duas molequinhas da água, veja só. Uma molequinha aqui, outra molequinha aqui. Nós temos, então, a angularidade, a outra molequinha aqui e uma outra molequinha aqui. Essas duas moléculas, elas tendem a ficar juntas. E assim sendo, nós teremos uma ligação. Ligação esta que recebe nome, né, gente? Essa é uma ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, no caso, também pode ser chamada, como você bem sabe, como ponte de hidrogênio. Então, a ligação ponte, nesse contexto, a gente usa como equivalentes, né? Essas duas moléculas, nesse momento, elas estão coesas, tá bem? Bom, quimicamente falando, a ligação, ela não é tão forte assim, a ligação de hidrogênio não é tão forte, né, quanto algumas outras. Mas se pensarmos numa porção d'água, essa ligação, ela estabiliza, ela faz com que essas moléculas tenham uma forte atração entre elas. Então eu posso até quebrar aqui, mas ela já automaticamente se junta. Então as moléculas ficam sempre muito unidas. E isso faz com que, biologicamente, a água tenha muitas utilizações nos seres vivos. Discutindo outra propriedade. Vamos lá. Outra propriedade da água, dentro, né, desse contexto de coesão, a gente pode falar que ela tem um calor específico, tá? Então, a propriedade de calor específico. Bom, se pensarmos em contextos químicos, em contextos físicos, a gente tem nesse conceito uma definição um pouco diferente daquela que eu vou usar, mas é dentro do contexto, tá? Fisicamente falando, é quando você tem o calor específico, aumentar 1 grama de substância a 1 grau Celsius, ou seja, aumentar 1 grau Celsius, 1 grama de temperatura. Quanto de calor eu preciso fornecer para que isso aconteça, tá? No caso da molécula d'água, é alto a quantidade de energia fornecida para que ocorra aumento em 1 grau Celsius, 1 grama dessa água, sem mudar o seu estado físico, para a água é um valor específico alto, tá? E isso significa, então, que eu quero frisar para vocês esse detalhe. Calor específico da água é um calor específico alto. Biologicamente, o que isso importa, gente? Na biologia, o calor específico, né, é a capacidade que a água tem em reter energia. Então, nesse momento, nós temos uma alta retenção de energia. Bom, sendo que essa energia, pessoal, está na forma de calor, né? Na forma de calor. Então vamos pensar comigo agora. A molécula d'água, ou a água em si, né, estão coesas entre si. E essa coesão leva a esse calor específico alto, ou seja, ela tem alta capacidade de reter energia. Então, se você pensar bem, nós temos a água como local de ocorrência das reações químicas. Isso é devido à retenção de calor, retenção de energia. E aí vem aquela questão propriedade, né? A questão da molécula de água ser um solvente, tá? A molécula d'água, ela é um bom solvente de moléculas polares. Mas por que ela consegue fazer isso? Qual é a propriedade? Além de ser angular, ela também tem retenção de energia. Ou seja, se você colocar um elemento que tenha, atenção, polaridade, nós conseguimos então fazer com que ocorra uma solvência. Vamos pegar aqui NaCl, o sal de cozinha, por exemplo, né? Se você colocar NaCl em água, nesse caso, você terá a solubilidade, né, desse sal. Como que acontece a solubilidade? Bom,
O Na, ele se comporta como polo positivo, o Cl, o negativo, né? Então são dois elementos polares. Nesse caso, o sódio vai estar associado com o oxigênio e o cloro estará associado com o hidrogênio, porque eles têm os polos, no caso, opostos. Agora pensa comigo. Se você colocar essa colher de sal, uma colher de sal, na água fria, haverá solubilidade? Então a água, ela estará solvente no momento em que ela estiver com energia. E nesse caso, se eu colocar o sal na água gelada, esse sal vai ter pouquíssima solubilidade. Então nós teremos aquela formação de corpo de fundo. Contrário, se eu colocar essa colher de sal, uma colher de sal, em uma porção d'água quente, isso vai ocorrer, a solubilidade será bem melhor. Bom, isso devido, pessoal, à retenção de energia. Então, na água nós teremos energia para que ocorra a solvência das moléculas. Mas agora vamos pensar dentro de um sistema biológico. Dentro de um sistema biológico, a água ela vai apresentar, neste caso, né, solvência de outros elementos. De elementos, não só o sal, né, elementos diversos, elementos polares em especial. Porém, atenção, essa água ela vai participar de várias reações metabólicas. Então, vamos conversar, pessoal, sobre essa propriedade, que ela acaba sendo um pouquinho confusa dentro de um contexto geral. Nós podemos chamar a água de solvente universal, tá? Bom, propriedade solvente universal, ela vem, logicamente, da ideia de solvência que a molécula d'água tem. Podemos fazer um paralelo. A água, ela pode ser considerada solvente universal porque ela dissolve a maioria das moléculas polares, diga-se de passagem, ok? Então, como é maioria, a gente pode até associar como fator universal. Mas, bioquimicamente, nós temos um contexto um pouquinho diferente. Então, vamos entender a linha de raciocínio. Atenção, a água ela retém grande quantidade de energia porque ela tem alto calor específico. E é a partir desse calor que nós teremos, então, um fator de solvência. E o que acontece? Atenção, a água ela vai se apresentar assim porque ela participa das reações metabólicas dos seres vivos. No contexto geral, eu posso falar que a água ela está participando de todas as reações metabólicas nos seres vivos, tá? De uma maneira direta ou de uma maneira indireta. Bom, qual é a propriedade que a água está usando para participar de todas as reações metabólicas do organismo? A de retenção de calor, ou seja, o fato dela poder reter grande quantidade de calor faz com que ela tenha o fator solvência e faz com que ela tenha participação em reações metabólicas. Bom, essas reações metabólicas, ela precisa ser, então, elencadas, tá? Existem reações metabólicas como, por exemplo, reação de hidrólise. Essa reação de hidrólise, como sabemos, ela vai participar da quebra de moléculas. Essa reação de hidrólise geralmente está conectada ou está vinculada a processos de catabolismo, né? Então, processos onde ocorre quebra de substâncias, processos catabólicos, tá? Temos a participação da água, reação de hidrólise. Temos também algumas reações como reação de condensação. Ou seja, quando a água participa na montagem, ou seja, quando ela forma uma molécula. Isso acontece em um processo chamado de anabolismo, tá? Então, os processos de catabolismo e anabolismo são processos diversos, é o metabolismo como um todo, né? Tem participação da água nesses efeitos, tá bem? Fora a questão de ser solvente de substâncias celulares, tá? Então, entendendo a questão conceitual, vamos lembrar, a coesão faz com que as moléculas fiquem ligadas, e isso faz estas reterem grande quantidade de energia, porque elas são difíceis de serem quebradas. A retenção de grande quantidade de energia leva ao fator de solvência.
Se pensarmos em contextos bioquímicos, é solvente universal porque ela participa de todas as reações metabólicas. Nesse caso, tanto reação de catabolismo quanto de reação de anabolismo. Nós teremos a água como participante, direta ou indiretamente. Agora, no contexto geral, para que todas as reações metabólicas aconteçam, é necessário que tenha energia. E a energia está onde? Na molécula de água. Melhor, desculpe, não é na molécula, é no contexto geral, é na porção d'água reservada nos organismos. E então não é à toa que os seres vivos têm a água como principal substância, ou substância mais abundante. Então os seres vivos eles contêm água em abundância para que esta água consiga armazenar quantidade de energia significativa, suficiente para fazer com que o organismo tenha todas as reações metabólicas acontecendo. Tudo bem? Isso leva ao fator regulação da temperatura. Então, se pensarmos em contextos agora individuais, né? Regulação da temperatura. Por exemplo, no humano, qual que é a temperatura basal, nosso caso, gente? Humano. Tá pensando aí? No humano, 37 graus Celsius. Muito bem. A água, ela consegue reter uma quantidade de energia e manter o nosso corpo aquecido, né, assim como os outros organismos, a 37 graus Celsius, ok? Isso é devido às suas propriedades, né? E a 37 graus Celsius, nós vamos ver que as reações metabólicas acontecem de forma perfeita, tá bom? Então, o organismo, ele consegue metabolicamente alcançar uma quantidade de energia armazenada, né? Para fazer com que as reações metabólicas aconteçam. Vamos pensar num outro contexto, vamos pensar nas aves, tá? Pensando em aves, que são dois seres homeotérmicos, onde a gente usa então o termo endotérmicos, que a gente consegue produzir sua própria temperatura, nós vamos pensar que na ave a temperatura média é de 40 graus Celsius. Então uma ave, ela está a uma temperatura metabolicamente, né, ativa. 40 graus Celsius é a quantidade de energia, né, ou o valor da temperatura, energeticamente falando, para fazer com que as reações aconteçam, tá? Muito bem, gente. Então, para que as reações metabólicas ocorram, nós temos que ter energia, e essa energia está na água. É esse raciocínio, basicamente, que eu queria montar com vocês dentro desse primeiro contexto da água, no contexto bioquímico, tá? Espero que você tenha entendido esse primeiro passo. Bom, agora eu vou apresentar para vocês algumas outras propriedades que não estão vinculadas necessariamente com o fator metabólico, tá bem? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de tensão superficial. Nós temos uma propriedade, ela é a tensão superficial. Bom, em que contexto ela entra? Entra na natureza como um todo, né? Se pensarmos nessa tensão superficial, nós teríamos assim, uma porção d'água, tipo uma lagoa, um lago, uma represa, né? Um local que a água esteja não parada, mas assim, calma, tá? Assim sendo, essa porção d'água vai formar um filme. E esse filme d'água, pessoal, que está relativamente parado, vai apresentar a tensão superficial. Tensão superficial, nesse caso, faz com que as moléculas da superfície estejam coesas e essa coesão leva, então, à sustentação de determinados tipos de pressões, né? Isso explica, por exemplo, como que uma folha, né, pode estar aqui sobre a água sem afundar. Por quê? Porque a tensão superficial ela consegue suportar a pressão dessa folha. Vamos extrapolar um pouquinho o exemplo. Além da folha, a gente pode ter um inseto, que pode então estar sobre a água, caminhar sobre a água, por exemplo, onde a tensão superficial vai permitir. Beleza? Outro contexto, né? No caso, outra propriedade é a capilaridade. Capilaridade é quando nós temos, gente, atenção, hein? A molécula d'água estando aderida a alguma superfície. Como no caso eu estou falando de capilaridade, eu preciso entrar no contexto de um capilar.
capilares biológicos. Vamos lá. Um xilema, tá? Então, se nós pegarmos aqui um capilar, no caso o xilema, estou exagerando, né? Essa célula, né, a traqueia, nesse caso, né, a traqueia, ela tem então um diâmetro bem fininho, por isso que é chamado de um capilar, né? Se pensarmos nessa propriedade, a água, ela está, né, aderida à parede. Uma molécula de água está associada a outra molécula de água e elas estão aderidas à parede. Bom, claro que a parede precisa estar polarizada, mas isso é fácil. Conforme vai subindo, vai atritando e o atrito leva, então, à formação de cargas. E assim sendo, essa adesão que a molécula da água, né, apresenta-se com a parede, é dado como capilaridade. Dentro do aspecto aqui, né, como a gente citou, o xilema, atenção, gente, como eu citei aqui, o xilema, a traqueia, nós teremos algo sendo executado, que é o quê, gente? A subida da seiva. Então, a seiva ela consegue subir, escalar esse tubinho devido a essa propriedade. O que está acontecendo aqui na molécula com a parede? Nós estamos com um processo de adesão. Não confunda isso com coesão. Coesão é dada entre duas moléculas. A adesão que dá entre molécula e uma superfície, que nesse caso é o xilema, que é o nosso capilar. Esse capilar, então, permite com que a água suba. Capilaridade é uma das, né, propriedades que faz com que a água consiga subir. Beleza, gente? Bom, então, fazendo um apanhado geral, tá? Eu apresentei para vocês as propriedades que a água tem. E essas propriedades, elas têm uma certa conexão entre si. Coesão leva a alto calor específico, que leva à retenção de energia, que leva o fator solvência, que leva, então, à capacidade dela conseguir realizar todas as reações metabólicas. Tudo bem? Espero que você tenha entendido e até uma próxima. Valeu!